Como que essa marca fez para sair disso para isso? Esse é um caso real da minha consultoria e o cliente autorizou. Então agora eu vou contar um pouco para vocês o que está por trás do rebranding da Beyond Fit. Como eu tô aqui o tempo inteiro falando sobre o trabalho dos outros, eu achei que seria legal falar um pouco sobre o meu trabalho, para que você perceba que eu não tô só aqui, engenheiro de obra pronta. Então eu vou te contar aqui do começo, como que essa história começou. Começou lá no Instagram, na verdade recebi essa DM aqui do Pedro Bonatti, grande Pedro, que é o fundador da Beyond Fit, junto com a Natália Mendes, cofundadora, e ele me procurou dizendo isso aqui, olha só que interessante. A gente lançou a nossa marca agora em maio e estamos pensando que provavelmente o nosso posicionamento não pode ser o mais adequado, estamos pensando em ajustar um pouco a rota e tal. Você faz esse tipo de trabalho, o próprio fundador já começa a perceber que tem alguma coisa errada com a marca. Porque essa é uma marca de bebida proteica, gaseificada, que vem naquelas latinhas, está super na moda e tudo mais, é um mercado que está crescendo demais. Só que eles começaram a perceber que eles estavam tentando posicionar essa marca para ser consumida no pós-treino. Toda a comunicação da marca, quando a gente olha um pouco do histórico ali, estava tentando trazer um pouco desse olhar pela fotografia, pelas mensagens, pelas colaborações que eles estavam fazendo, só que na realidade o que estava acontecendo é que o consumidor estava consumindo a Beyond Fit junto com as refeições, nos lanches da tarde, em outros momentos do dia a dia. E aí surgiu essa pulguinha atrás da orelha dele dizendo, acho que tem algum problema com o nosso posicionamento. E aí logo que a gente aprovou o projeto, eles mandaram os produtos lá para casa e a primeira coisa que eu reparei foi um pouco na identidade visual da Beyond. Obviamente a gente nunca parte o diagnóstico de uma marca da identidade visual, mas a identidade visual, a embalagem, o pack ali, ele é o primeiro ponto de contato com o consumidor. Então é inevitável já que a gente faça um certo julgamento. Só que eu fiquei absolutamente impressionado com a qualidade do produto, com o sabor do produto. O produto da Beyond é muito bom. E aí, cara, o que aconteceu? Existia ali um descompasso, entre o que aquela marca estava entregando em termos de produto e o que aquela identidade visual estava de fato comunicando. A gente vai falar um pouco o que eu encontrei ali de problema nessa arte. E a gente tem que lembrar aqui que o briefing, principalmente, não veio sobre a identidade visual. Na mensagem que o Pedro me mandou, ele não veio falando assim, eu acho que a nossa identidade visual não tá legal. Não, ele falou, eu acho que a gente tem um problema de posicionamento. E aqui é muito interessante quando a gente para pensar um pouco no conceito de estratégia também. Porque muitas vezes a gente fica pensando, o que eu vou fazer com a minha marca? Para onde eu vou levar a minha marca? Só que eu quero que você se lembre uma coisa, a estratégia também é sobre o que a gente não vai fazer. É sobre aquilo que eu vou deixar para trás deliberadamente. Por quê? Porque não tem como uma marca abraçar o mundo, não tem como ela dominar todos os pontos de uma categoria. Por isso, uma estratégia bem definida, ela faz uma coisa no time, ela produz uma coisa na organização, que é clareza na tomada de decisão. Quando você tem uma estratégia bem definida, e o posicionamento é parte disso, você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer, mas você também sabe exatamente aquilo que você não pode fazer. E como é que a gente estruturou esse trabalho? Se você já foi o meu aluno na formação em gestão de marcas, se você já está fazendo o meu curso, ou se você por acaso esteve presente nas aulas de MBA, nas aulas que eu dou na graduação, você sabe que eu sou um mega defensor de um processo sequenciado que sai ali do diagnóstico, passa pela estratégia e aterriza no plano tático. Então a primeira coisa que a gente fez é Desk Research. Vamos sentar o bumbum na cadeira e vamos estudar sobre a categoria. E foi ali que eu me debrucei para entender mais sobre o mercado wellness, o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo no Brasil, como que isso estava se refletindo no comportamento do consumidor. Vou tirar os meus vieses aqui e vou mergulhar, vou entender sobre esse mercado. Esse é um olhar que eu quero muito que você desenvolva quando você está analisando uma marca. O que é que existe em comum? Cara, a gente está vivendo um estilo de vida hoje que tem tudo menos equilíbrio. Alta performance, Correr agora não é só correr. Correr você tem que correr a maratona, você tem que correr a última prova da sua vida. Não adianta mais correr 5 km, você tem que correr 10, correr 21, tem que correr 42. E isso impõe também, obviamente, uma pressão no próprio estilo de vida das pessoas, o que elas podem comer, o que não podem comer, essa ideia de otimização constante que a gente está vivendo
A gente teve até um cara que podcast famoso, o Steven, que está sendo cancelado porque ele disse num dia que, cara, numa noite ele bebeu uma taça de vinho, que no outro dia o treino dele foi pior, que ele não conseguiu fazer podcast, que ele não conseguiu medir, fazer o tracking do sono dele, que tudo estragou e tudo mais. Então, olha só que interessante que está acontecendo com o mundo. Principalmente quando a gente olha para o que as marcas fazem. Tudo meio fake, cara. Meio fake, meio staged, né? Que é aquela coisa meio encenada, não é muito a realidade da vida ali. Então a gente notou ali alguns padrões da categoria interessantes e fomos fazer entrevistas com consumidores. A Beyond, ela já tem uma base bem bacana de consumidores, bem fiéis, de nutricionistas. Então a gente falou com consumidoras, falou com nutricionistas. E o que eu estava procurando ali? Nuances, associações, palavras, sentimentos, alguns casos de uso. E ali sai algumas coisas interessantes, né? Uma relação quase que amorosa com o produto, apesar de ter sido recém-lançado, né? A galera chamava de minha Beyond, minha Beyondzinha. Ninguém, de fato, chamava a Beyond Fit de Beyond Fit. Era sempre a Beyond. Até os próprios fundadores não chamavam a marca desse jeito. Então eu achei interessante, deixei isso anotado de lado. Falei, bom, deixa aí, talvez mais pra frente a gente use ao longo do processo. Uma vez que a gente tinha um diagnóstico muito bom e encontrou alguns pontos de tensão, obviamente que eu não posso trazer para vocês porque é confidencial, cara, a gente foi para a estratégia e para o posicionamento. E uma coisa que eu gosto muito de fazer com as marcas que eu trabalho é entender de fato qual que é a essência dessa marca. Porque eu não sei, eu tenho essa teoria de que a marca é como se ela fosse um organismo vivo, ela tem uma alma, ela tem uma essência, ela tem um DNA que geralmente se reflete na maneira como ela comunica, nas parcerias que ela faz. E a Beyond tinha uma coisa muito interessante, que era o fato de todo o time, inclusive os fundadores, serem de Salvador. E cara, se você é do Sudeste como eu, de São Paulo, todo mundo sabe que Salvador tem uma energia diferente. É descrito como o coração do Brasil, é onde o carnaval acontece, então tem muita coisa por trás e que poderia ser explorado e que não estava sendo explorado de maneira nenhuma na marca. Às vezes ela aparecia ali em algum tipo de tom de voz, em algumas brincadeiras que a marca fazia, mas isso não estava sendo amplamente explorado, ou melhor, estrategicamente explorado. Então, a partir dali, a gente definiu algumas coisas interessantes do DNA dessa marca, algumas coisas que essa marca não iria fazer, categorias que ela não iria entrar, estilos de produto que ela não poderia lançar, outras regras mais ou menos que a gente usaria ali para o desenvolvimento de produto. E a partir dali, a gente tinha o nosso posicionamento. Porque o posicionamento é isso, são as 3 ou 4 coisas que você gostaria que o seu consumidor pensasse quando ele se lembrasse da sua marca. Foram essas associações, claro, que deram corpo para o briefing e que deram corpo para a gente poder olhar para a identidade visual e então julgar se aquela identidade estava de fato comunicando aquilo que a gente esperava que ela comunicasse. E aí o que a gente percebeu? Obviamente, aquela embalagem tinha um problema. Quais eram os problemas desse pack atual? A gente tinha um problema de logo, então quando a gente está pensando numa embalagem de bens de consumo, galera, a gente tem que sempre imaginar como que essa embalagem ficaria na gôndola. Qual que é um problema de um logo na horizontal, pequenininho assim? É que você não dá leitura, né? Você já foi na gôndola do supermercado, que você vê aquele paredão da mesma cor, onde você vê a marca bem marcado? Com a Beyond, o jeito que estava construído o logo, não estava bom. Ele não tinha muita legibilidade, a fonte era meio dura, ele não tinha um sistema de cores, os grafismos faziam com que a marca perdesse um pouco dessa leveza, que era algo que a gente queria trazer. Então, basicamente, o que a gente queria trazer com essa nova embalagem? Leveza, sabor, essa alegria de ser de Salvador, e a gente queria trazer principalmente essa blocagem no PDV e dar mais espaço para as gramas de proteína, né? Porque a Beyond Fit tem 15 gramas de proteína e a gente achava que isso tinha que ser uma das mensagens hero, né? As mensagens mais importantes da embalagem. Com isso a gente criou o mood board e aí a gente fez uma parceria com um designer que eu respeito demais, que é o Érico, cara. Obrigado demais. Se não fosse você, esse projeto certamente não teria ganhado essa cara que ganhou aqui. E aí, para vocês terem uma noção, quando a gente fez esse briefing e fez toda a estratégia de comunicação, eu fui o cara que fui até o designer, até o Érico, e mandei o documento para ele. E ele me respondeu assim, falou, cara, os documentos estão tão completo, tão bem feito, que eu basicamente só tenho que pegar isso aqui e começar a trabalhar. E essa que é uma das grandes habilidades de um bom gestor de marca, é você saber condensar
toda a estratégia em um documento claro. É muito fácil você ficar fazendo milhares de análises e criar milhares de PowerPoints por aí, tal, escrever e seta, bota para lá, mas você não souber o que fazer o quê? Simplificar e dar direcionamento. Então, com tudo na mão, a gente tinha quem era o nosso target, o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer, como é que a gente ia fazer diferente dos outros, quais eram os grandes pontos de diferenciação dentro da categoria, e o resultado que vocês estão vendo é esse aqui. O logo saiu disso aqui para isso aqui. Olha só como a gente trouxe uma cor mais quente, mais premium. Olha a brincadeira da fonte, olha só a legibilidade, principalmente do nome da marca. E olha só o que aconteceu. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre o lance das pessoas chamarem de Beyond, Beyondzinha? Olha como a gente pegou o fit e a gente moveu e deixou ele menorzinho e colocou ali no canto. Por que a gente fez isso? Porque agora, se vocês perceberem no posicionamento da Beyond Fit, ela deixa de se posicionar para um território de performance e tal, e vai para um território de lifestyle, um território mais de bem-estar holístico, que tem muito mais a ver com a crença dos fundadores, principalmente. Então isso, obviamente, tem que se tangibilizar na identidade visual. Com essa pegada também de Salvador, de frutas, de calor, de energia, a gente criou as ilustrações para representar a potência, a explosão do sabor do produto da Beyond. E o resultado é esse aqui. Olha só como ficou a nova lata de jabuticaba com amora, de abacaxi com coco. Olha a diferença, como você tem uma blocagem do logo muito maior. Quando a gente projeta a gôndola, a gente consegue ver esse antes e depois de uma forma muito clara. O 15 gramas de proteína chamando muita atenção. É ou não é uma lata que dá vontade de experimentar? Não dá vontade de ter na mão, assim, é uma lata que você teria na mão tranquilamente ali, tomando na praia, tomando em algum lugar. É isso que a gente queria passar. Para uma marca pequena, a embalagem é um dos pontos de contato, se não o ponto de contato mais importante. Se na hora da gôndola ali você não chama a atenção do consumidor, como é que você espera que você vai conseguir conquistar mercado? Você não pode só se basear na sua comunicação. Não se esqueçam do poder do varejo, do poder da descoberta. E o design, um design bem feito, ele tem essa essência, ele tem exatamente isso que uma marca precisa. E obviamente que essa mudança de posicionamento se reflete na fotografia da marca, na maneira como essa marca vai para o mundo. Olha só que legal a diferença de como a marca estava antes para como ela está agora, mais viva, mais humana, menos perfeitinha ali. A gente conseguiu também trazer essas novas aplicações. Olha só como essa marca agora ganha seu espaço no mundo. É como se a Beyond estivesse agradecendo, dizendo, cara, obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui e trazer a minha essência para todo mundo, essa essência de Salvador, que o mercado de fato de bebidas proteicas precisa. Não precisa ser engessado, não precisa ser pesado. E eu lembro que a gente tinha escrito um manifesto, a gente tinha escrito um posicionamento, a estratégia, e eu falava pro Pedro e pra Natália, falava, cara, tá faltando uma tagline, tá me incomodando que a gente não tá encerrando essa discussão em uma frase que reflita exatamente aquilo que a Beyond acredita. E aí um dia no banho veio na minha cabeça, sabor de vida leve. Eu levei para eles amaram, e agora essa virou a nova tagline da marca, Inclusive isso deu origem ao manifesto, tem um pouco da crença de que a vida é para ser vivida de uma forma leve. Não tem sentido nenhum, cara, você ir almoçar na tua avó e você levar uma marmita, sendo que você não é um atleta. Aproveita esse momento. Você pode alcançar o equilíbrio na sua dieta, e é exatamente isso que a Beyond vem para fazer, para te dar esse equilíbrio com sabor, sem esse gosto artificial, ruim pra caramba, que é o que a gente encontra em muitas marcas dessa indústria wellness. Eu realmente acho que a Beyond tem um potencial gigante. Esse mercado, cara, tá só começando no Brasil. Eu acho que essa marca agora tá setada para conquistar. Se você não conhece a Beyond Fit, conheça o trabalho dos caras lá, entra lá no Instagram. Cara, eu tenho muito orgulho, muita honra, é um dos projetos mais legais que eu já fiz, que inclusive me abriu muitas portas, então serei eternamente grato ao time da Beyond por confiar no meu trabalho, confiar nos meus questionamentos, no meu direcionamento, pelas trocas no dia a dia. Cara, obrigado mesmo, desejo muito sucesso para vocês. E se você quer aprender a fazer gestão de uma marca do começo ao fim, para que um dia, quem sabe, você possa
prestar um serviço como esse ou trabalhar numa marca como essa, entra para formação em gestão de marcas, porque o que eu fiz lá, o que eu fiz nesse projeto é o que eu ensino lá para os meus alunos, não tem muito segredo. E se você estiver interessado na minha consultoria e quiser de verdade construir uma marca forte, definir uma boa estratégia, um bom posicionamento para de fato conquistar uma posição relevante na sua categoria, entre em contato, o link está aqui, vai ser um prazerzaço trabalhar com você e poder te ajudar a construir o seu negócio. Inclusive, o time da Beyond deu um cupomzinho para você fazer a sua primeira compra, o cupom de desconto, vou deixar aqui na descrição dos comentários, você pode ir lá provar o produto, depois você me fala o que você achou. Espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!